Irmãos, eu vou pedir a todos que abram a palavra de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, nós daremos seguimento à exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Para aqueles que não estão conosco desde o início, a carta de Paulo aos Gálatas trata de um assunto muito pertinente em nossos dias, quando ainda existem tantas pessoas buscando métodos, meios e totens para poderem se achegar a Deus. Os Gálatas, eles tinham sido invadidos por uma seita chamada, que acabou ganhando o nome de Os Judaizantes, uma seita que estava tentando criar um tipo de mistura, uma espécie de amálgama entre o cristianismo e o judaísmo. Chegaram lá para os Gálatas dizendo que tudo bem, você pode crer em Jesus, Jesus é bom, mas você precisa se circuncidar, senão a obra não está completa. E o apóstolo Paulo escreve essa carta como um grande arrazoado teológico, primeiro fazendo uma defesa do seu próprio apostolado, para mostrar que a autoridade que ele tinha não era uma autoridade que emanava dele, mas que tinha sido dada por Deus. Nós vemos isso nos capítulos 1 e 2. E depois ele faz uma tratativa teológica, um pouco expositiva, pescando vários trechos do Antigo Testamento para explicar a obra de Cristo. Ele dá como exemplo o fato de que Abraão foi justificado pela fé. Ele usa a história de Sara e Agar, as esposas de Abraão, como uma espécie de alegoria, para que nós entendêssemos que quando nós, pelo nosso próprio esforço, tentamos alcançar alguma coisa com Deus, nós somos como os filhos da escrava, mas Deus, ele espera que nós, como salvos em Cristo Jesus, venhamos a agir como os filhos daquela que é livre. E no capítulo 5, então, é como se ele, concluindo aquilo que ele explicou na carta, ele viesse dizer aos Gálatas. Na verdade isso já começa a partir do capítulo 3, mas no capítulo 5 isso fica muito claro. Vejam, o fato de que você não tem que fazer nada, por assim dizer, para alcançar a salvação, não existem outras ferramentas para agarrar a salvação a não ser a fé, isso é liberdade. Isso é liberdade. E no capítulo 5, ele vem tratar a respeito dessa liberdade. A liberdade para a qual Cristo nos libertou. Como funciona essa liberdade? Ela é a liberdade conforme o mundo ensina? Ela é aquela liberdade de poder fazer o que eu quero? Jamais, porque o que eu quero normalmente é a vontade da minha carne, e Paulo ensinou no capítulo 5, que ser livre não significa dar ocasião à carne. E quando ele explica o que significa dar ocasião à carne, ele faz esse contraponto, do viver em liberdade, você tentar viver uma vida libertina, uma vida de libertinagem, uma vida fazendo o que você quer. Ele deixa muito claro para nós que isso, na verdade, esta vida libertina, ela é escravidão. E por outro lado, a vida que Jesus nos compra é uma vida de liberdade. Aí ele vem ser um pouco mais didático em relação a isso a partir do versículo 19, mostrando para nós quais são as obras que nos escravizam, quais são as obras da carne. E ele explica as obras da carne, e ele encerra, é muito interessante, porque ele nos dá uma lista de obras da carne. Nós já estudamos uma a uma, e ao final do versículo 21 ali ele diz, depois de listar várias coisas, ele diz, e coisas semelhantes a essas, para que nós pudéssemos derivar aí essa listinha de tudo que ele falou, e fazermos as aplicações para as nossas vidas. E agora nós vamos começar um novo trecho. Ele terminou de falar a respeito das obras da carne, e agora nós estudaremos, agora e a partir das próximas semanas, a respeito do fruto do Espírito, que é o contraponto. Então acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus a partir do verso 22 do capítulo 5. Essa é a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que aquilo que nós retiremos daqui seja aquilo que o Teu Espírito Santo tinha como objetivo ensinar quando Ele inspirou o apóstolo Paulo, e não aquilo que nós queremos que isso signifique ou aquilo que nós achamos. Isso só vai acontecer se o Teu Santo Espírito fizer a obra aqui, Senhor. Então, seja nosso professor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este trecho, ele começa com a palavra mas.
Nenhum texto, nenhuma história que você lê começa um parágrafo, ou mesmo o início da história, ou um novo capítulo com a palavra mas, né? Essa palavra, ela sempre faz um contraponto com algo que já foi dito antes. Ela sempre faz um contraste com algo que já foi dito antes. E o que foi dito antes? Antes desse trecho, nós aprendemos a respeito das obras da carne. Se você volta, você lê a respeito das obras da carne, que nós passamos aqui 3 semanas estudando. Nós aprendemos a respeito, e aprendemos quando lemos o trecho anterior, aquilo que é manifesto pela chamada sarx, né, que é a nossa carne, a natureza pecaminosa. Então, nós estudamos cada uma dessas chamadas obras da carne, sempre lembrando ao final da explicação de cada uma delas, se isto ou algo parecido com isto se manifestar na sua vida, saiba que aquilo não vem do Espírito. Essa é a lente com a qual você precisa estudar as obras da carne. Isso não vem do Espírito, não adianta dar justificativas, isso vem da minha natureza pecaminosa. Cristo morreu por isso. Quando você lê as obras da carne, você precisa ter isso em mente. Mas como nós aprendemos na carta aos Gálatas que a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito, ele luta contra a carne, né? As manifestações de ela sempre vem combater as manifestações da outra. Então nós temos que aprender a identificar cada uma dessas coisas. O objetivo daqui, para as próximas semanas, é aprender à luz da palavra como, então, já que nós já aprendemos como a carne se manifesta, nós aprenderemos como o Espírito Santo de Deus, como a pessoa do Espírito Santo, se manifesta na vida de alguém que foi salvo. Quando a pessoa do Espírito Santo toma posse da vida de alguém, após regenerá-la, é claro, e após começar a eliminar o pecado da vida dessa pessoa, minar o poder da carne, e tirar da vida da pessoa tudo aquilo que não presta, o que é que ele põe no lugar? O que é que o Espírito Santo de Deus coloca no lugar de tudo aquilo que ele retira da nossa vida? Irmãos, o Espírito Santo, ele não combate o nosso pecado só no campo de defesa, nos protegendo daquilo que... É claro, ele também faz isso, nos protegendo das manifestações da nossa carne, tirando a gente do curso deste mundo, fazendo com que a gente não seja mais guiado pelo chamado príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Tudo isso, o Espírito Santo agindo no campo de defesa. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo também age no campo do ataque. Ele também faz uma obra ativa, não só uma obra de proteção. É isso que nós aprenderemos. A partir de hoje, se Deus permitir, iremos até paz. Até o terceiro dos elementos do fruto do Espírito. Então, primeira coisa, percebam como eu falei, que quando a gente analisa que há um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, a primeira coisa que chama a atenção é que quando lemos sobre obras da carne, as obras estão no plural. Mas o fruto do Espírito está no singular. É um fruto, somente um fruto. De maneira que não tem problema você dizer os frutos do Espírito, esse ou aquele fruto do Espírito, mas nós temos que ter na mente a simetria, nós falaremos sobre isso. A simetria, a singularidade deste fruto, é uma coisa só. E talvez haja um pouco de dificuldade de entender isso, porque no nosso tempo, a individualidade, o famoso seja você mesmo, né? Siga o seu coração, e tá tudo bem se te faz feliz. Essas falas são falas de um mundo caído, que mostram o quanto o objetivo de Satanás, né, o príncipe da potestade do ar, é potencializar ao máximo os desejos da pessoa para que elas se afastem cada vez mais de Deus, não é? Então, vejam que cada pessoa, então, ela pega o elemento da obra da carne, a obra da carne que se manifesta da vida dela, ela potencializa aquilo com o aval do mundo para ela fazer aquilo. Só que a obra do Espírito Santo, ela é interessante, porque ela entende sim as individualidades de cada um, Deus nos criou como indivíduos, mas a obra do Espírito Santo não é potencializar aquilo que a gente já tem, para que a gente seja a melhor versão, cada um de si mesmo, não. A obra do Espírito Santo é conformar todos os filhos de Deus à imagem de um homem, Jesus Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo, ao contrário da obra da carne, que faz com que você seja cada vez mais você, e quanto mais você é, mais longe de Deus você está. Mas quanto mais próximo da pessoa de Jesus Cristo você está, quanto mais o fruto do Espírito ele se manifesta na sua vida, mais parecido com Jesus Cristo você é. Esta uma pessoa, ela é o referencial. É um fruto, não são muitos, é um. E todos os elementos desse fruto são vistos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa figura do fruto não é incomum na Escritura. João Batista, quando ele diz aos saduceus e fariseus que não os batizaria, ele diz:
produzam fruto digno de arrependimento. É o que João Batista diz em Mateus 3,8. E Jesus Cristo nos ensina, ao final do Sermão do Monte, em Mateus 7, que a maneira pela qual nós identificaríamos os falsos profetas era pelos frutos. Então, vamos entender um pouco por que o apóstolo Paulo e a Bíblia em geral usa esta figura. Entender a figura do fruto é essencial para que nós entendamos a maneira como o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Então, eu vou falar 4 coisas a respeito da manifestação do fruto. Se puderem anotar, anotem, com a caneta ou mentalmente, mas lembrem-se dessas 4 coisas, porque elas são importantes para que nós entendamos a obra de Deus em nós. Então, a primeira coisa é a seguinte: a manifestação do fruto, ela é gradual. Ela é gradual. Pensem num fruto, uma fruta crescendo. A manifestação de um fruto é gradual. Isso tem que ser entendido. Não é de uma vez. Ninguém consegue observar a olho nu o crescimento de um nabo, de uma fruta. Ninguém consegue. Não é um processo observável, mas é um processo que depois de um tempo traz resultados que são observáveis. Só se pode medir o crescimento de um fruto depois de algum tempo. E assim também é a manifestação do fruto do Espírito em cada um de nós. Nem o cristão, nem a própria pessoa na qual o Espírito Santo está operando, ela se dá conta desse processo gradual. Porém, nenhum cristão verdadeiro olha para si mesmo há 5 anos atrás e diz: 5 anos atrás eu era tão paciente quanto eu sou agora. Eu era tão amoroso quanto eu sou agora. De maneira nenhuma. Porque todo cristão sincero, em quem a pessoa do Espírito Santo opera, vê depois de algum tempo os resultados daquilo. O que nós chamamos de fruto do Espírito se manifestando. E não só ele, não só a pessoa, mas as pessoas ao redor também notam aquilo. Depois de um tempo, as pessoas ao redor, elas observam a diferença. Manifestação do fruto do Espírito. E o processo gradual do crescimento do fruto do Espírito em um cristão tem nome na Bíblia: santificação. Vejam o que diz Paulo aos Romanos no capítulo 6 e o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Vejam qual é o objetivo da operação do crescimento desse fruto: santificar o crente. Conformidade à imagem de Jesus Cristo. Tornar-se cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Mas este processo acontece de forma gradual. Então essa é a primeira coisa: o fruto se manifesta de forma gradual. Para os pouco pacientes, a segunda característica do fruto é um consolo. A manifestação do fruto, ela, além de gradual, ela é inevitável. Isso é uma outra coisa que nós precisamos também aprender. Quando você joga uma semente na terra e todas as condições do solo estão propícias, não existe outra alternativa. O fruto crescerá. O fruto se manifestará. Existe uma história de um homem, essa história é muito interessante. Ele foi enterrado sob uma lápide de mármore. Todo mundo sabe que é mármore aqui, né? É uma pedra que ela é extremamente rígida, um material extremamente rígido. Só que quando esse homem foi enterrado, sem querer caiu uma bolotinha de carvalho dentro do caixão dele. Enfim, o carvalho ele cresceu e depois de alguns anos ele despedaçou a lápide de mármore. Ele destruiu a lápide de mármore. Isso é uma boa ilustração para nós vermos que quando a semente ela é plantada e o solo é propício, o fruto é gerado. Ponto. Vai acontecer. Não foi Cristo que nos ensinou isso na parábola do semeador? Onde foi que não houve frutificação? Somente onde o solo não era propício. Mas onde o solo estava preparado para receber a semente, ela cresceu. Não é isso que nós aprendemos na parábola do semeador? Sim. Assim é com cada um de nós, filhos adotados pelo Senhor. Ele ara a terra, ele prepara o solo, e ele é o responsável pelo crescimento, pela frutificação, pela manifestação do Espírito nas nossas vidas. Irmãos, onde o Espírito Santo de Deus habita, existe santificação, ou então a palavra mentiu. Não faz muitas semanas que eu vi uma notícia que fazia eco com uma mesma notícia que tinha saído nos Estados Unidos, de que estatisticamente o número de divórcios, o número de abortos, o número de casamentos homossexuais entre os evangélicos estava com números muito parecidos com esses mesmos números entre os não crentes. E aí, refletindo a respeito disso e vendo, às vezes, como
Algumas pessoas usam esse tipo de estatística para dizer que nós somos iguais, e mesmo pastores às vezes usam esse tipo de estatística para dizer, gente, acorda, a gente está igual ao mundo, tem que parar de ser assim e tal. Olhando para essa estatística, a primeira coisa que me veio à mente foi, ou a estatística está errada, ou a palavra de Deus mentiu. Ou a estatística está errada, ou existe, ao contrário do que a palavra diz, tanto o pecado entre os filhos de Deus, regenerados e nascidos de novo, quanto existe no mundo. Só que graças a Deus, ainda existem pessoas sérias que leem esse tipo de estatística, e o teólogo americano D.A. Carson decidiu analisar essa estatística. E ele descobriu como a pesquisa foi feita. Ele descobriu que a pergunta que era feita para a pessoa, para descobrir se ela era crente ou não, era simplesmente, você é crente? E essa era a pergunta. E se a pessoa dissesse sim, aí próxima, já se divorciou, já adulterou, já fez aborto, é homossexual. Só que se você começa a afunilar essas perguntas e dizer, você é crente? Sou, ok. Fala para mim um pequeno panorama do Evangelho, da obra de Jesus Cristo. E a pessoa é capaz de, mesmo de maneira simples, dizer o que Cristo fez. E você pergunta, você tem frequência numa igreja local? Você é membro de uma igreja local? Você confessa seus pecados entre os seus irmãos? Você tem alguém que te discipula? Sim ou não? Em seguida, você tem frequência de estudo da palavra de Deus? Sim ou não? Você é uma pessoa que participa da vida cristã em geral? Sim ou não? E quando você começa a funilar essas perguntas, aí você começa a ver a diferença nos números. Aí você começa a perceber que o povo que realmente é o povo de Deus, em quem o Espírito opera, não, você é crente. Não, isso é muito fácil. A boca fala, quem tem boca fala o que quer. Mas entre os filhos de Deus, e o filho de Deus ele é manifesto, a vida, o estilo de vida dele realmente é impactado, não é? E ele tem vida de igreja, ele lê a Bíblia e tudo isso que eu comentei, entre essas pessoas havia uma diferença gritante no número de divórcios, no número de abortos, no número de adultério, casamento homossexual. Sabe por quê? Porque a manifestação do fruto é inevitável. Onde o Espírito Santo de Deus habita, haverá santificação. Não adianta discutir, o fruto ele sempre aparece. E ele sempre vence. Ele destrói a lápide. Ele sempre vence. Então essa é a segunda coisa a respeito do fruto, ele é inevitável. Terceira coisa a respeito do fruto. A manifestação desse fruto ela vem a partir de raízes. Uma árvore só tem frutas, só tem as frutas que nós vemos, porque existem raízes profundas trazendo nutrientes do solo, e porque aquela árvore foi plantada daquela maneira. Amarrar maçãs numa árvore morta até engana visualmente por um tempo, mas não torna aquela árvore uma macieira viva. Nem torna aquela árvore uma macieira, na verdade. O que a torna uma macieira é ser naturalmente uma árvore plantada como uma macieira e recebendo nutrientes do solo para que as maçãs nasçam. E sabe uma coisa engraçada? Se você precisar garantir que todos pensem que aquelas frutas da árvore são reais sem que elas sejam, mas você precisa enganar as pessoas para que elas pensem que é uma macieira, você vai ter que pendurar maçãs naquela árvore pelo resto da sua vida. E fazer isso a vida toda cansa. A maçã estraga. E não cresce porque ela não é nutrida. E ela cai quando ela é mal pendurada. Mas quando a árvore é real, o fruto nasce, porque ele é nutrido pelo solo. Ele simplesmente nasce, porque o solo está nutrindo. E é a mesma coisa com o fruto do Espírito, ele vem a partir de raízes, não dá para forjar. Assim como alguém que tenta pendurar maçãs para fazer uma árvore parecer uma macieira, assim é a vida do legalista, que tenta forjar um comportamento ilibado, só que sem raízes. E nós vemos o sofrimento disso quando nós lemos Romanos capítulo 7, o apóstolo dizendo, miserável homem que eu sou, a minha mente ela é escrava da lei, mas o meu corpo é escravo do pecado. Eu sei o que é o certo, mas o meu corpo não me deixa fazer. Essa é a vida do legalista que precisa forjar para sempre. Isso cansa. O fruto do Espírito ele se manifesta em nós, porque ele é nutrido pelo Espírito. Ele é nutrido pelas raízes desta árvore na qual nós, gentios, não judeus, fomos enxertados, que é Jesus Cristo. E irmãos, é pelo fato de os frutos nascerem de raízes,
e não em nós, o fruto não nasce nele mesmo, não é uma geração espontânea, mas existe uma raiz ali que está fazendo com que ele cresça. É por isso que a lei de Israel, a lei do Antigo Testamento, jamais poderia salvar. Isso é algo que Paulo repete o tempo todo ao longo de Gálatas. Se o problema do pecado fosse superficial, se o problema do pecado fosse somente uma miríade de coisinhas erradas aqui e ali que eu faço, e se eu fizer mais coisinhas boas do que coisinhas ruins, então eu estou bem para entrar no céu. Mas, irmãos, o pecado não é somente aquilo que nós fazemos. O pecado faz parte de quem nós somos sem Jesus. E a manifestação das obras da carne, então, não são só impulsos externos, sabe? Elas emanam de uma natureza morta, uma natureza em pecado, uma natureza morta em delitos e pecados. Tentar limpar isso por fora, com bom comportamento, é igual você tentar pendurar maçãs numa árvore morta para convencer todo mundo que é uma macieira. Não adianta. Como esse problema é resolvido? O que disse o nosso Senhor a Nicodemos? Nicodemos, tem que nascer de novo, cara. Você precisa nascer de novo, porque o primeiro nascimento é incorrigível sem um milagre. Já nasceu errado, já nasceu pecador. E esta é a obra de Deus em nós, Ele nos faz nascer de novo. E este é como se Ele nos replantasse. E este fruto, portanto, ele não é o que nos salva. Veja, a manifestação do fruto não é aquilo que nos salva. Nós não somos salvos porque damos frutos. Nós damos fruto porque em nós habita aquele que nutre a árvore. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós damos frutos. De forma que dons, né? Veja, Judas manifestou todos os dons que vocês puderem imaginar, não é? E o apóstolo Paulo, ao longo de toda a carta, criticando os coríntios, ele deixa muito claro que os coríntios tinham a manifestação de todos os dons. E às vezes nós autenticamos uma pessoa como uma macieira, porque nós estamos vendo aquele monte de maçã morta pendurada ali, e a gente fala, macieira. Da mesma forma, nós olhamos às vezes para grandes manifestações espirituais e autenticamos aquilo como vindo de Deus. Judas Iscariotes curou, pregou o evangelho, fez milagre, e não era filho de Deus. Prova de conversão é fruto. Por quê? Porque é a prova de que existe alguém que não é aquela pessoa nutrindo aquilo e gerando aquele fruto. Então esta é a terceira coisa a respeito do fruto. Ele é gerado por raízes, ele vem de raízes. E a quarta coisa é que a manifestação do fruto, isso é muito legal, a manifestação do fruto ela é simétrica. O fruto verdadeiro ele cresce em conjunto. É por isso que frequentemente o fruto do Espírito ele é representado pela figura de uma tangerina ou de uma mexerica, dependendo de onde vocês são aí, não é? Quando nós falamos deste fruto, nós estamos falando de toda uma lista de qualidades, de traços de caráter, de atributos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e desses atributos, né, que Ele representa de maneira perfeita e que passam a se manifestar em nós, filhos do Deus Altíssimo. É como diz o John MacArthur, as 9 características do fruto estão associadas entre si, você não tem como desvincular uma da outra, por isso que é um fruto. Uma parte do fruto não cresce sem as outras, ao contrário das obras da carne, que podem se manifestar de uma maneira em uma pessoa, de uma maneira em outra pessoa, né? Mas é claro, essa simetria não desconsidera o fato de que alguns temperamentos diferentes fazem com que alguns frutos fiquem mais evidentes do que outros, mais evidentes em algumas pessoas do que em outras. Então, por exemplo, é claro que uma pessoa mais naturalmente gentil e diplomática, depois que ela se converte, ela parece mais amável. Uma pessoa mais quieta, naturalmente ela parece uma pessoa mais mansa, não é? Mas o fruto parte de um ponto e ele vai crescendo. Se algo no seu ser, antes de você se converter, já se parecia com benignidade, por exemplo, esse elemento ele vai parecer maior. Mas o objetivo do Espírito é fazer uma obra que é completa. O que disse Paulo aos Filipenses? Que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar esta obra. A obra do Espírito Santo ela é completa, ela é simétrica, assim como Jesus Cristo é simétrico em todos estes atributos. O que diz 2 Timóteo 3, nós até lemos na EBD, ele diz que a Escritura ela é inspirada por Deus, e quando ele vai falar sobre o objetivo da Escritura, ele diz, para que o servo de Deus seja pleno, perfeito, completo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu estou citando isso?
para que nós entendamos que a obra de Deus, ela intenta nos tornar completos e perfeitos. E por isso o fruto é simétrico. É por isso que não tem como você dizer, eu tenho amor, mas eu não tenho domínio próprio. Não tem como. A obra de Deus em você, ela é completa, ela é simétrica. Todos os dons, todos os elementos do fruto do Espírito se manifestaram eventualmente em algum crente, mesmo que na glória. Qual é o mandamento magno do Sermão do Monte? Sejam perfeitos. Este é o objetivo de Deus. Tudo surgirá simetricamente, mesmo que às vezes você precise pedir a Deus que te ajude com um elemento do fruto ou com outro. O objetivo final do nosso Senhor é tornar você pleno, completo, simétrico. Então, irmãos, isto posto, entendendo que o fruto do Espírito ele é simétrico, vem de raízes, é gradual e é inevitável, vamos ver cada um dos elementos do fruto do Espírito e entender como cada um deles é tratado na Escritura de um modo geral. Se alguém olhou no relógio, a gente não vai ver todos hoje, tá? Como eu comentei, a gente vai até paz. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. É o ágape, não é? Ou agape. É o primeiro porque, de certa forma, este é o atributo mais importante, porque ele reflete o caráter do próprio Deus. O amor, ele é o principal dos elementos do fruto, porque todas as manifestações do Espírito, todas as outras, emanam a partir dele. Olha só o que diz 1 Coríntios, no capítulo 13, e os versos 1 a 3. Olha que interessante. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou símbolo que retine. Ou seja, eu vou estar fazendo só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Assustador dizer que a Bíblia considera que você pode, inclusive, entregar o seu corpo para ser queimado e aquilo ser à toa. Porque se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ou seja, se tudo que a gente faz, ou se aquilo que a gente faz não está subordinado a este atributo, o amor, não vale de nada aquilo que a gente faz. E este amor de que a Bíblia fala, o ágape, ele significa servir alguém, pelo bem deste alguém, por este alguém, pensando no benefício desta pessoa que você está servindo. Amor é um serviço muitas vezes de abnegação, negar a si mesmo. É a disposição de fazer o bem ao próximo de maneira completamente altruísta, inclusive negando a si mesmo se necessário. Isso é amor. E a maior expressão do amor de Deus e do que Ele espera que nós tenhamos pelo próximo está em João 3,16 mesmo, porque Deus amou tanto o mundo, tanto, que Ele, abnegando-se, deu seu único Filho para o benefício de todo aquele que crê, para que não por Ele, mas para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mais legal disso, o mais interessante, é que Jesus Cristo exige que nós tenhamos este mesmo amor uns pelos outros, como Ele diz em João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. O amor é o elemento que resume as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então as tábuas da lei, sendo a primeira, podendo a primeira ser sintetizada como ame a Deus sobre todas as coisas, e a segunda tábua dos 10 mandamentos podendo ser sintetizada em ame ao próximo como você ama a si mesmo, o que a lei toda cobra de você é que você sirva a Deus negando a si mesmo se necessário, e que você sirva ao próximo negando a si mesmo se necessário. Isso é amor. A motivação de tudo aquilo que o Espírito Santo faz, e a motivação de tudo aquilo que Deus espera que nós façamos por intermédio do Espírito é amor. Amor a Deus, amor ao próximo, abnegação se necessário, negar a si mesmo. Então lembre-se, o Espírito Santo manifestará em você um sentimento de amor que muitas vezes fará com que você abra mão de coisas para si mesmo, pelo outro, ou por Deus. O amor, em 1 Coríntios 13, irmãos, isso é muito interessante, ele é quase tratado como uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito.
Quando você lê a respeito do amor em 1 Coríntios 13, parece que o amor é uma pessoa convertida em quem o Espírito Santo habita e que manifesta o fruto do Espírito. Veja, 1 Coríntios 13 fala a partir do verso 4. O amor ele é paciente, olha o fruto do Espírito, longanimidade. O amor é paciente, é bondoso, benignidade. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Vejam como o amor é tratado como alguém que manifesta o fruto. E por isso ele está acima de todos os outros elementos. Quando o amor se manifesta, o fruto se manifesta por completo. Por isso a obra de Deus é completa, porque é uma obra em amor. E aí, irmãos, para cada fruto do Espírito, e começando agora, eu queria trazer para os irmãos, ao final de cada um dos elementos, qual é o oposto deste elemento do fruto do Espírito, e qual é também uma versão falsificada deste elemento do fruto do Espírito. Porque isso também acontece. Muitas vezes, algo que não é resultado do Espírito Santo é tratado como tal. Então, qual é, primeiramente, o oposto deste atributo do amor, deste atributo que o fruto do Espírito manifesta em nós? O oposto seria uma espécie de sentimento de autozelo, de autoproteção, de cuidado exacerbado consigo mesmo, é a gente cuidar da gente mesmo de maneira tão exacerbada, pensar de maneira tão exacerbada no nosso próprio benefício, e não pensar nunca em Deus e pensar nunca no próximo, e fazer tudo para nosso próprio benefício, mesmo que aquilo fira os princípios de Deus, ou mesmo prejudique o seu próximo. Isso é o oposto do amor. E qual que é a versão falsa do amor? Qual é a versão falsa do amor? A versão falsa do amor é um afeto egoísta, esperando alguma coisa em troca. É quando você faz algo dizendo que é para Deus, dizendo que é para o próximo, mas é para você. Porque se não houvesse um benefício para você, você não faria. Esse é o oposto do amor. Parece, porque você está fazendo alguma coisa. Mas se a motivação não é Deus ou o próximo, se ela não é uma motivação servil, é uma versão falsa do amor. E fazer algo que não é para benefício próprio, é uma coisa tão fora da natureza pecaminosa de Adão, que parece ser muito difícil você ver alguém que faz tudo para Deus e tudo pelo próximo. Mas o Espírito Santo de Deus manifesta isso em nós. É gradual, é aos pouquinhos, mas é inevitável. Você, filho de Deus, que faz usufruto dos meios de graça, você vai viver isso cada dia mais. Você vai sentir isso cada dia mais. Então peça ao Senhor que manifeste esse amor na sua vida. Qual é, irmãos, o próximo atributo do fruto do Espírito? Bom, alegria, não é? Como nós podemos chamar esse atributo, né? Alegria, felicidade, um deleite, um contentamento, um gozo verdadeiro. Esta alegria aqui é uma alegria plena em Deus, no Espírito, por quem Ele é. Na Bíblia, a alegria funciona como se fosse um desentortar das nossas afeições. A gente já falou aqui em outras pregações que o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos converte, Ele não só tira da gente impulsos que são errados, mas Ele nos dá novas coisas para amar. Vejam, por que a gente diz que a alegria ela é um desentortar das afeições? Faça a seguinte pergunta: por que a vida cristã parece tão chata para o ímpio? Porque parece chata para o ímpio porque nós cristãos deixamos de fazer várias coisas que trazem alegria para eles. E quando nós deixamos essas coisas, para eles aquilo é chato. Para eles essa vida não pode ser feliz. O que eles não entendem, e só entenderão se converterem, é que as nossas afeições, a nossa alegria está em Jesus Cristo. E a alegria aqui, irmãos, é um deleite natural, é uma satisfação em Deus pelo valor de quem Ele é. A alegria, o desejo de ser feliz, é um impulso humano. Deus nos criou com este impulso, e a fé cristã reconhece isso, mesmo que algumas vertentes mais radicais, né, de abnegação, o pessoal mais monástico aí, pregue que para você ser crente você tem que ser triste. Não é o caso. O Senhor age em nós também para que nós alcancemos uma alegria em nossos corações. O que disse Jesus em João 15:11? Eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês.
E na doxologia de Judas, no verso 24, ele diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória com grande alegria. Não existe discussão. Deus quer, através do fruto do Espírito, que nós sejamos alegres, que nós sejamos felizes. Porém, esta alegria não é a mesma alegria que o mundo prega. Alegria, felicidade, plenitude de espírito de acordo com o mundo é você preencher todos os seus anseios, conseguir tudo o que você quer, e contanto que você não faça mal a ninguém, apesar que até isso é relativizado hoje em dia, contanto que você não faça mal a ninguém, vale qualquer coisa para você ser feliz. Plenitude de alma, de ser, na nossa era, ela é medida, irmãos, pela retenção. No nosso tempo, autorrealização, ideias de alegria são construídos em torno de um desejo de retenção em massa. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais status eu tiver, quanto maior a minha posição social, quanto mais experiências eu acumulo, maior é o nível da alegria que eu espero atingir. Eu, pessoa descrente. A alegria parece ser avaliada pelo mundo como maior na medida que se tem mais, ou na medida que se vive mais. Porque eu digo na medida que se vive mais, porque às vezes a gente fala: não, alegria para mim não é ter as coisas, não, alegria para mim é viajar. Mesma coisa, é alegria em algo que é perecível, né? Mesma coisa. Mas pergunte, irmãos, para qualquer pessoa descrente qual é o ideal de felicidade dela, e a resposta muito provavelmente não vai ter nada a ver com Deus, e vai estar conectada com dinheiro, status, experiência, etc. Ter. Retenção em massa. Encher a vida de tudo que se deseja é alegria para o mundo. Mas, irmãos, não foi assim que o nosso Senhor Jesus mediu a alegria dele. Não foi assim. Enquanto nós tratamos retenção como alegria, a satisfação de Cristo, ela foi medida pelo nível do seu esvaziamento. E assumiu a forma de servo. E em João 4,34, Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Sabe qual é o padrão de alegria na Bíblia? Dá um pulinho comigo lá em Mateus capítulo 5. Por favor. Mateus capítulo 5. Toda vez que você quiser saber se você está se alegrando com algo correto, ou concreto, ou puro, volta aqui. Em Mateus 5, a partir do verso 3, nós temos o famoso sermão das bem-aventuranças, ou seja, é o sermão da alegria, é o sermão da felicidade. Bem-aventurado significa feliz. O que diz o verso 3 de Mateus 5? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na nossa era disse que né, o que dizem é que para você ser feliz você tem que se ter em alta conta. Olha no espelho e se ame o seu corpo, ame-se. Ao passo que na Bíblia, pobreza de espírito significa chegar sem nada diante de Deus, reconhecendo que você não é nada. Isso é pobreza de espírito, não é ter-se em alta conta, é ter-se como um pecador miserável que precisa do Senhor. Isso é alegria, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque é dessas pessoas que o reino dos céus, é a elas que o reino dos céus pertence. E aí ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe um conceito estranho à Escritura, que é muito pregado nos nossos dias, que é o conceito do auto-perdão. Você precisa se perdoar. Você não pode se perdoar. O seu pecado não é, em última análise, contra você. Você precisa do perdão de Deus. Quem são esses que choram, que serão consolados? São as pessoas que, à luz do versículo anterior, reconheceram a sua pobreza de espírito e chegam chorando diante de Deus pedindo perdão. E para essas pessoas existe consolo. É o que nós lemos no Salmo 51. Davi tinha que se perdoar por ter adulterado com Batseba e matado Urias. O que ele diz: contra ti somente eu pequei, Senhor. Contra ti somente eu pequei. E chega diante de Deus chorando, e aquele choro foi consolado. Isso é felicidade, segundo a Bíblia. E aí depois ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Num tempo em que as pessoas consideram uma certa intrepidez, né? Eu falo mesmo e tal. A pessoa bem resolvida, Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí a gente continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Tudo aquilo que o mundo não chamaria de feliz é o que nos traz felicidade. Podem voltar lá em Gálatas. Irmãos, alegria é algo que Deus quer para nós, mas a verdadeira alegria
não é o que nós aprendemos com o mundo. A verdadeira alegria é a satisfação em servir ao Senhor. É a alegria verdadeira é satisfação no Senhor. É quando nada mais nos alegra além daquilo que alegra a Deus. Isso é verdadeira alegria. Lembram do hino? Sou feliz com Jesus? Esse hino foi escrito por um inglês depois de perder todos os seus bens num incêndio e as suas filhas num acidente de navio. Que alegria pode haver para uma pessoa numa situação como essa? E ainda assim, nessa situação foi que ele escreveu: se eu puder gozar da paz mais doce, ou se eu sofrer a dor mais forte, ou seja o que for, tu me fazes saber que eu sempre sou feliz com Jesus. Esta é a alegria que o Senhor nos traz. É como diz o bom velhinho, John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais plenos, alegres, felizes, satisfeitos com Ele. Alegria completa em Cristo, alegria com aquilo que alegraria a Cristo. Qual é o oposto de alegria, irmãos? O oposto de alegria é a desesperança, é desespero, é a incapacidade de sorrir, de ficar feliz com o que quer que seja. Esse é o oposto de alegria. E qual é a falsificação da alegria? A versão falsa da alegria? É o entusiasmo baseado em bênçãos. É estar feliz porque se tem alguma coisa, aí é fácil. Aí quem não tem o Espírito também tem. É uma euforia que ela é circunstancial. A alegria verdadeira é a alegria no Senhor, em servir ao Senhor pelo que Ele é. E é claro que isso não acontece de uma vez. É gradual porque é um fruto. Mas se você é filho de Deus, é inevitável. Você será cada vez mais alegre, contente e satisfeito no Senhor. Semana passada eu fui com a minha mãe no Seu Armando, por quem nós oramos aqui na hora da liturgia. Nós fomos até lá evangelizá-lo, porque ele está no leito de morte. Chegamos lá, cantamos uns louvores, lemos umas passagens da Escritura, falamos de Jesus para ele, convidamos ele ao arrependimento. Continuamos esse processo de discipulá-lo e de fazer aquilo que o Senhor nos mandou, né? Quando nós saímos de lá, a minha mãe falou uma coisa assim: filho, eu queria falar uma coisa, não sei se é pecado eu falar isso, mas eu acho que eu podia morrer agora, Deus podia me levar para o céu, porque eu estou tão feliz em fazer a obra dele, me sinto tão plena e satisfeita. Falava: não, mãe, não é pecado não. O apóstolo Paulo teve a mesma dúvida. Ele disse aos filipenses, né: eu não sei o que é melhor, eu fico aqui para servir vocês, ou eu vou ficar com Cristo, que é infinitamente melhor. Não sei o que eu escolho. Mas é isso, é como se você sentisse o céu na terra por servir o Senhor. É a alegria verdadeira do crente. E peça a Deus que essa alegria se manifeste cada vez mais na sua vida. E o último elemento do fruto que nós exporemos hoje, qual é o próximo? Paz. Irmãos, existem várias vias pelas quais a palavra fala sobre paz. A Bíblia fala sobre uma paz que foi restabelecida entre o homem e Deus, que foi um restabelecimento da paz entre o pecador e o nosso Senhor, contra quem nós pecamos, porque o nosso estado pré-conversão, antes da nossa conversão, era um estado de guerra contra Deus. O próprio Paulo, em Efésios 2, diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ora, o príncipe da potestade do ar é o inimigo de Deus, não é? Se nós andamos segundo o curso dele, nós estamos em estado de rebelião contra Deus. Deus resolve esse problema em Cristo. Uma das coisas que Cristo compra para nós é um relacionamento pacífico entre nós e Deus, porque o nosso pecado, a nossa rebeldia, ela foi perdoada. Agora, a paz como fruto do Espírito, da qual esse texto fala aqui, ela seria o contraponto de uma preocupação exacerbada. É você deitar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila, sem se preocupar com o amanhã que pertence a Deus. Essa paz, ela está relacionada, irmãos, com um descanso na soberania de Deus, no fato de que Deus é soberano, dono de tudo, controla tudo. É a pessoa que não sofre com o que pode acontecer, porque não é o que pode acontecer, é o que vai acontecer e é o que Deus decretou e Ele controla tudo. Então, inclusive um calvinista preocupado é uma contradição em termos, né? Porque se a gente confia na soberania de Deus plenamente, de que Ele controla tudo, por que a preocupação com o amanhã, se já está tudo planejado certinho para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Uma vez um aluno de artes ele recebeu uma tarefa na aula de pintar um quadro que representasse paz, né? Ele e vários outros alunos.
Os outros alunos, no dia da entrega do trabalho, trouxeram quadros com um mar bem tranquilo, alguns trouxeram uma linda imagem de uma relva, sempre uma paisagem que trouxesse aquela ideia de algo calmo, né? O outro desenhou um velhinho lendo um livro. Aí este aluno, ele foi apresentar o trabalho dele, e no quadro dele tinha a imagem de uma grande tempestade, uma montanha sendo dizimada pela tempestade e um tornado passando. E o professor olhou para o aluno e falou: em que universo que isso aqui é paz? Ele disse: professor, olha de novo, olha ali em cima da montanha. E em cima da montanha tinha um rapaz sentado, tranquilo, lendo a sua Bíblia. Isso é paz. Paz não é quando o ambiente te traz paz. Ela emana de dentro daquele que habita dentro de você. Irmãos, o que disse Paulo em Filipenses capítulo 4? Vocês têm que ir comigo nesse texto. Filipenses capítulo 4. Leremos a partir do verso 6. Olha só. 2 livros depois de Gálatas, tá? O que diz Filipenses 4, a partir do verso 6 e até o 7. Não fiquem, estou lendo na Nova Almeida, tá? Nova Almeida atualizada. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês, o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto ele deixa muito claro como essa paz, este elemento do fruto do Espírito se manifesta. Vejam, prestem atenção na didática desse texto. Então você não fica preocupado com coisa alguma, essa é a primeira ordem, e aí pode parecer um convite à hipocrisia, do tipo: eu estou muito preocupado, não fique, e aí eu finjo que eu não estou, porque não tem como deixar de estar preocupado assim, né? Não, mas ele fala para você não ficar preocupado, para você colocar alguma coisa no lugar dessa preocupação. Veja, depois ele diz: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então você tira a preocupação e coloca no lugar as súplicas e os seus pedidos diante de Deus, não é? Por quê? Porque ele não sabe? Jesus diz em Mateus 6 que tudo que nós vamos pedir já é conhecido por Deus antes de nós pedirmos. Então para que isso? Para que colocar as nossas aflições diante de Deus? É para que nós saibamos, não é para que Ele saiba. É para que haja na nossa cabeça, irmãos, atenção, uma conexão entre a nossa aflição e o fato de que Deus é soberano sobre absolutamente tudo. Duas coisas que nós sabemos: estamos aflitos, Deus é soberano. Mas nós dificilmente conectamos essas duas verdades. Dificilmente. E quando nós entendemos a conexão entre a soberania do Senhor sobre tudo e a nossa aflição, aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto deixa muito claro qual é o processo. E eu acredito plenamente que a maioria das pessoas que não conseguem viver em paz, filhos de Deus, que não conseguem viver em paz, não conseguem porque invertem todo o processo. Vejam, o que nós normalmente fazemos é tentar proteger a nossa paz com a nossa mente e coração, pelas nossas próprias vias. A gente tenta resolver pequenas questões da vida que parecem atrapalhar a nossa paz, sem envolver Deus nelas, e aí nós esperamos que algum tipo de paz surja. Tipo assim: eu não estou em paz, por quê? Porque eu tenho conta para pagar. Ok, eu vou colocar todo o meu esforço em pagar essas contas, porque quando eu pagar eu vou ficar em paz. Ou então, eu não estou em paz com os meus planos de casamento. Ok, vou atrás de tudo que tem para resolver, e aí sim, quando resolver, a aflição vai embora. Ou então, eu não estou em paz com a criação dos meus filhos, com os meus negócios, meu trabalho, minha vida amorosa. E eu tento, através da minha mente e do meu coração, assumir o controle de tudo para que a paz não vá embora. Tudo bem com isso, exceto pelo fato de que está tudo errado. Deus não quer que a paz que nós sentimos seja algo dependente dos nossos resultados, porque no momento que os resultados não vierem, e às vezes eles não vêm, e na maioria das vezes eles não vêm, essa paz vai embora. Se o fruto do Espírito vem de um Espírito Santo que habita dentro de você, paz não pode ser circunstancial, porque o Espírito não é circunstancial, ele sempre está aí. Então a paz tem que ser constante. Se a paz que o fruto do Espírito traz para nós, né? Se a paz que a pessoa do Espírito Santo gera em nós
ela fosse fruto de resultados, de problemas resolvidos, de contas bancárias no azul, ela seria totalmente compreensível. Porque esse é o conceito do mundo de paz mesmo. Mas Paulo diz que a paz, ela excede a compreensão, ela excede o entendimento. E ela excede o conhecimento, o entendimento, ela excede a compreensão justamente porque ela não é circunstancial. O mundo não entende. Deus não quer que você proteja a sua paz com a sua mente e o seu coração. Ele quer que a paz dele proteja a sua mente e o seu coração. Proteger sua paz com a sua mente e coração é a mesma coisa que tentar proteger o seu capacete com a sua cabeça. Não funciona. Não funciona. Você não está em controle da sua paz, porque você não está inteiramente no controle de todas as circunstâncias da vida, que podem não sair do jeito que você planejou, mesmo que você seja muito chato com as coisas. Não está tudo nas tuas mãos, mas está tudo nas mãos de Deus. Mas está tudo nas mãos de Deus. E como é que nós envolvemos Deus então, irmãos, no processo? Quando nós não ficamos preocupados com coisa alguma. No lugar da preocupação, nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, com ações de graça, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele já faz. E aí nós entendemos na mente a conexão entre a nossa aflição, a soberania de Deus. Colocamos essas duas coisas juntas. Vemos que não faz sentido a preocupação. E aí, esta paz que o mundo não entende toma conta de você. Então o processo é: eu oro, eu peço, eu agradeço. E quando faço isso, entendo que Deus é soberano. E a paz vem, mesmo sem os resultados. E isto o mundo não entende. E não entende justamente porque ele não enxerga a soberania de Deus por trás de tudo como nós enxergamos. Não entende porque esta paz, irmãos, não é o conceito mundano de paz. O que disse Jesus para nós em João 14, 27? Eu deixo a minha paz com vocês, mas eu não lhes dou essa paz como o mundo dá. É a minha paz, não é a mesma paz do mundo. Essa é a paz do Senhor. E qual é o oposto dela? Qual é o oposto dessa paz? É a ansiedade, é a preocupação exacerbada, é não conseguir dormir à noite. Isso é o oposto dessa paz. E qual é a versão falsa dessa paz? Que parece real, mas não é. Parece que é paz, mas não é. A versão falsa dessa paz seria uma indiferença, né? uma apatia, uma falta de interesse. Deixa pra lá, quando Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Isso aí não é a paz de Deus, não. Essa moleza, não é isso. Apatia, falta de interesse, deixar pra lá não é paz. E eu sei, irmãos, eu sei que é mais fácil falar desta paz do que vivê-la. Eu sei disso. Sexta-feira nós descobrimos que fraudaram o CPF da Gabi. E que alguém deixou pra gente uma dívida desde 2015. E por que é que nós ficamos em paz com a notícia? E de novo, né, a gente aprende em homilética a não ficar dando a gente como exemplo, né, Luiz? Dá você como exemplo só quando você pecar, mas para não ficar feio. Mas a paz veio no momento que nós nos sentamos e nos lembramos que eu estava viajando do outro lado do mundo, a Gabriela aqui, trabalhando, e o Senhor moveu mundos e fundos para que nós nos reencontrássemos e ficássemos juntos. Do nosso controle, assim, se fosse pelo nosso controle dessa situação, nossa. Mas Ele nunca nos deixou na mão. Ele nunca, e não é agora que Ele vai deixar. Vocês entendem? Isso é paz, essa é a paz. Não. É a Lorena no colo da Gabi e o Azaf no colo da Prisca. Ela não vai me soltar. Mamãe não vai me soltar. Esta é a paz que o Senhor espera que nós tenhamos. A paz de que Ele está no controle de tudo. E essa paz é só quando você entende a soberania de Deus. Se você fica, não, Ele é soberano só até aqui, vai dar problema nessa paz aí. Ele é soberano sobre cada poeira que está voando na frente de vocês nesse momento. Irmãos, então, peça paz ao Senhor. Quer uma dica para ficar em paz? Conheça o Senhor. Pega esse livro da capa preta aqui, leia. Transforma esse livro em oração para você ver como você vai conhecer mais o Senhor e ver que Ele sempre foi soberano sobre tudo. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará conta de você. Irmãos, conclusão dessa mensagem. Primeira coisa que aprendemos. O fruto do Espírito, ele é gradual, ele é inevitável, ele vem a partir de raízes e ele é simétrico. É assim que o fruto se manifesta.
Ele não depende diretamente de nós, mas por outro lado, Paulo pede que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, existe uma esfera em que o Senhor espera que nós nos utilizemos de tudo aquilo que Ele nos deixou, a palavra, a oração, a vida de igreja, para que o Senhor fique mais conhecido, o Espírito Santo se manifeste em nós. São chamados meios de graça, os meios pelos quais o Senhor opera a graça. Quando nós conhecemos mais a palavra, conhecemos mais o Senhor, oramos mais, confessamos mais o nosso pecado, e aí esse fruto ele começa, ele se manifesta de maneira sobrenatural. Esse é o fruto. E à luz do que nós aprendemos hoje, vamos pedir a Deus que manifeste em nossas vidas cada vez mais o amor sacrificial, servil, que Jesus mostrou. Que Deus manifeste em nós a alegria em servir o Senhor. E que Deus manifeste em nós essa paz que é incondicional, excede o entendimento. É uma paz no descansar em Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. Vamos orar?